Mahabharata, volume 1, capítulo 20, são exilados. Quando tomaram conhecimento disso, os oscuros mais velhos objetaram com veemência, mas Dhritarashtra não lhes tinha ouvidos. Ele ignorou seus conselheiros, mensageiros, e mensageiros são enviados a Hastinapura para encontrar os Pandavas. Vendo sua esposa aceitar cegamente os planos nefastos de Duryodhana, Gandhari ficou ansiosa, mortificara-lhe a alma saber mortificara-lhe a alma saber do ordalho de Draupadi no salão da Assembleia. Parecia que Duryodhana era carente de qualquer escrúpulo moral. Como o rei podia apoiá-lo? Como era possível que houvesse permanecido sentada em silêncio enquanto a amável esposa dos Pandavas era tão duramente abusada? Quando Dhritarashtra estava sozinha, a princesa de os olhos vendados aproximou-se dele. Não te lembras do conselho de Vidura antes do nascimento de Duryodhana? Ele nos alertou que se não nos livrássemos dessa desgraça em nossa dinastia, ele certamente seria a causa de nossa destruição. Parece que isso agora está se concretizando. Ó região de homens, não te afogues em um oceano de calamidade por tua falta pessoal. Não aceite os conselhos de pessoas maliciosas que são meros garotos. Quem reiniciaria uma grande incêndio após sua extinção? Quem poderia ser o tolo bastante para provocar novamente os pacíficos filhos de Kunti? O rei permaneceu impassível. Gandhari era sapiente, sempre pensava no bem-estar do esposo da casa Kuru. Mas seu conselho era como um medicamento amargo, ele não conseguiria ingerir. Ela continuou: foi unicamente tua pessoa que causou o desastre que agora nos afronta. Conduz teus filhos no caminho correto, não assista passivamente enquanto corre na direção à morte. Abandona Duryodhana agora mesmo. A afeição que nutres por ele haverá de destruir este reino. Permite tua mente, guiada pelos conselhos sábios, seguir sua inclinação natural para a paz e a virtude. Por certo, sabes que a prosperidade granjeada por meios perversos logo se perde, ao passo que aquilo granjeado por meios honestos enraiza-se e descende de geração em geração. Dhritarashtra suspirou e colocou-se de pé para se retirar. Se chegou o momento da destruição de nossa dinastia, o que eu poderia fazer? Se é a vontade de Deus, que isso se dê sem quaisquer impedimento. Como eu poderia influenciar eventos ordenados pelo destino? Que os pandas retornem e novamente joguem contra os meus filhos. Nada mais, disse a rainha, era inútil. Certamente o ocaso dos Kurus estava próximo, dado que ninguém seria capaz de divergir o rei do seu destino. Ela chamou por suas criadas e foi conduzida de volta às suas dependências. Os pandas já haviam percorrido uma considerável distância quando, para sua surpresa, viram um grupo de mensageiros de Hastinapura, encabeçados pelo Pratikamin, vindo em sua direção. Destira apiou de sua quadriga e o servo foi ao seu encontro e disse: Ó Destira, o tio de vossa majestade ordenou, ó melhor entre os Bharatas, a Assembleia aguarda novamente por vossa majestade. Solicitamos que vossa majestade retorne para uma partida final de dados. Yudhishthira pôde de imediato compreender a intenção de Dhritarashtra. Ele se voltou aos seus irmãos e disse: todas as criaturas recebem os frutos bons ou ruins do seu trabalho de acordo com os arranjos do Supremo. Quer eu novamente jogue, quer não, os frutos de minhas atividades passadas são inevitáveis. Embora eu saiba que os Kauravas desejam destruir-me, não posso ignorar a convocação. Uma criatura vivente, feita de ouro, jamais foi vista ontem. Apesar do que Rama se permitiu ser enganado por um veado de ouro. Quando calamidades se fazem presentes, a mente do homem se confunde. Por certo, o caminho da religião é sutil e muito difícil de ser determinado. O Yudhishthira, após assim falar, refez o caminho de volta a Hastinapura. Ele estava temeroso, malgrado seus esforços por seguir as ordens dos seus superiores e por evitar conflitos. Uma guerra parecia inevitável. Rejeitar a solicitação de comparecimento de Dhritarashtra apenas oficializaria o conflito mais rapidamente. Contudo, qual seria o resultado de outros jogos de dados contra Duryodhana?
O Mahabharata, volume 1, capítulo 20, Draupadi é arrastada para a Assembleia. Os Pandavas se curvaram-se diante do rei e partiram. Eles subiram em suas quadrigas com Draupadi e colocaram-se rumo a Indraprastha. A Assembleia dispersou-se e todos os reis se retiraram para as mansões palacianas providenciadas por Dhritarashtra. Enquanto deixavam o salão, alguns louvavam Yudhishthira, outros Duryodhana. Vidura conduziu embora o rei cego. Conforme rememorava o erro execrável cometido por seus filhos contra os Pandavas, especialmente contra a esposa destes, encheu-se de temor. Dar-lhe sua propriedade dificilmente repararia a gravíssima ofensa do insulto a Draupadi. É certo que Bhima jamais se olvidaria de seu voto, senão que a primeira oportunidade seguramente se desfrontará. Suspirando, o soberano Kuru adentrou suas dependências e deu início às suas orações noturnas. Bom, capítulo 21, os Pandavas são exilados. Depois que todos haviam deixado o local de jogo, Dushashana disse a Duryodhana: Ó grande herói, aquele homem avelhado devolveu tudo pelo que nos esforçamos imensamente para adquirir. Os Pandavas foram enviados de volta ao seu reino e nós estamos de volta ao ponto do qual partimos. Os dois irmãos consultaram Karna e Shakuni. Eles condenaram o rei cego por sua brandura. Como pode ser tolo bastante para mostrar bondade para com inimigos tão poderosos? Aquilo fora um grande erro. A menos que agissem rapidamente a fim de reverter a situação, logo se deparariam com grandes perigos. Seus espiões já haviam reportado como 5 irmãos procediam para Indraprastha. Bhima redopiava sua volumosa massa. Arjuna repetidamente zunia a corda do Gandiva. Nakula e Sahadeva golpeavam o ar com suas grandes armas e Yudhishthira segurava sobre sua cabeça sua lança. Era evidente que estavam prontos para lutar. Uma vez que Shakuni assim lhe sugeriu, Duryodhana novamente buscou por seu pai. A única esperança que tinham, Shakuni disse, era outra partida de jogo do dados. Dessa vez os Kauravas tinham de ganhar algo. O rei Gandhara revelou seu plano e Duryodhana foi prontamente à sala de audiências de Dhritarashtra. Duryodhana encontrou o rei acomodado sobre um assento de ouro. Sentado a seus pés, ele disse: Pai, temos de reconvocar os Pandavas para outro jogo antes que seja tarde demais. Instigamos a ira de algumas cobras benéficas. Como poderíamos contar com a possibilidade de que tolerem o insulto a que submetemos a sua esposa? O inimigo poderoso tem que ser destruído por qualquer meio. Começamos algo que agora não podemos interromper. Duryodhana disse a seu pai que se os Pandavas pudessem ser exilados de alguma maneira, isso lhe daria tempo para encontrar aliados e construir sua força. Lançando mão de vasta riqueza dos Pandavas, ele poderia estabelecer-se incontestavelmente. Primeiro, entretanto, Yudhishthira e seus irmãos tinham de ser removidos de cena. Duryodhana descreveu a trama que engendrara juntamente com Shakuni. O rei deveria mais uma vez solicitar o comparecimento dos Pandavas para uma partida final de dados. Era claro que eles e os Kauravas não seriam capazes de coexistir pacificamente. Por conseguinte, o grupo que fosse derrotado no jogo de dados deveria viver na floresta em exílio por 13 anos. Durante o último ano, o grupo poderia deixar a floresta, mas teria de permanecer incógnito. Caso descoberto, teria que retornar para a floresta para uma segunda estadia de 12 anos. Essa seria a aposta para a partida final. Dhritarashtra permaneceu em silêncio após seu filho haver encerrado seu discursar. Era verdade que os Pandavas agora eram uma grande ameaça. Quem poderia avaliar as consequências de uma guerra entre aqueles vigorosos irmãos e os seus próprios filhos? Mas outra partida de dados, o que Vidura e Bhishma diriam, provavelmente seria mais sábio por hora deixar tudo como está. O Yudhishthira, dada a sua virtuosidade, manteria seus irmãos represados. Vendo a hesitação de seu pai, Duryodhana suplicou, o que fez o rei sentir-se enfraquecido. Era quase impossível enjeitar um pedido do seu filho. E se Duryodhana ganhasse a partida final, que
parecia provável, os Kauravas tornar-se-iam inconclusos governantes da terra, muito embora o Yudhishthira fosse o imperador do mundo. Se concordasse com a aposta e perdesse, por certo, a honra o compeleria a recolher-se para a floresta. Considerando que tudo repousa nas mãos do destino, o rei concordou com a proposta de Duryodhana, e ele ordenou que os pandas fossem trazidos de volta, de modo a jogarem uma última partida, a qual decidiria tudo. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 21, os Pandavas são exilados. Os 5 irmãos logo estavam de volta a Hastinapur. Para a consternação de seus amigos e bem-querentes, novamente adentraram o grande salão de Dhritarashtra. Conquanto soubesse muito bem que não tinha qualquer chance de sucesso, Yudhishthira sentou-se para jogar os dados com Shakuni. Uma última vez, quando os Pandavas já estavam acomodados no salão, Shakuni disse ao Yudhishthira: o vetusto monarca devolveu a riqueza de Vossa Majestade. Tudo bem. Joguemos agora com uma aposta de maior valor. Se formos derrotados, aceitaremos exílio na floresta, vestiremos peles de veado e permaneceremos na selva por 12 anos. Durante o 13º ano, viveremos em uma metrópole, cidade ou vila. Se vós nos descobrirdes, no entanto, seremos exilados na floresta por outros 12 anos. Caso derrotemos Vossa Majestade e seus irmãos, juntamente com Draupadi, haverão de aceitar as mesmas condições. A boca de Shakuni curvou-se em um sorriso tétrico. Balançando os dados de marfim na concha de sua mão, fazia-o estalar enquanto explicava a aposta. Qualquer dos lados que encontrasse com a derrota teria que entregar seu reino ao vencedor, o qual seria devolvido quando o período de 13 anos fosse encerrado. Conforme a aposta era detalhada, todos no salão exclamaram desaprovações. Quão horrendo, que vergonhoso é! Os amigos de Duryodhana não precautelaram contra o perigo a que se expõe. Alguns se voltaram a Dhritarashtra e disseram: quer Duryodhana compreenda sua tolice, quer não, Vossa Majestade deve ordenar que pare. Ele tratará apenas da morte e destruição. Vossa Majestade precisa detê-lo prontamente, este é o dever de Vossa Majestade. Dhritarashtra, nada disso, e Yudhishthira respondeu: ó rei, como alguém como eu, e que sempre cumpre o dever dos kshatriyas, poderia recusar um desafio? Todos conhecem esta minha postura, demais é Dhritarashtra, meu pai e guru, que ordena que eu jogue. O que me resta fazer se não aceitar a aposta? O jogo começou, todos no salão com respiração presa assistiram ao breve desenrolar do dado em direção à conclusão inevitável. Por fim, ecoou mais uma vez ao redor do salão os dizeres de Shakuni: ganhei. Os anciãos escuros exclamaram: que terrível, que vergonhoso, essa casa está condenada. Duryodhana riu e ordenou que as peles de veado fossem imediatamente fornecidas aos Pandavas. Quando os irmãos já trajavam as vestes ascéticas e estavam se preparando para se exilarem na floresta, Dushashana falou em grande felicidade: agora a soberania irrivalizável e absoluta de Duryodhana começará. Os pandas estão acabados. Com efeito, encontrar-se-ão em estado de miséria. Se procedermos pecaminosamente ou não, é algo irrelevante. É evidente que os deuses nos confeririam sua graça, pois hoje derrotamos nossos inimigos. Os filhos de Kunti, para todo sempre, ver-se-ão privados de felicidade e reino. Aqueles que um dia riram de Duryodhana agora abandonarão suas vestes reais e suas armaduras e se recolherão para a floresta sem qualquer posse. Deliciando-se ao máximo com o momento do Shashana, continuou flechando os pandas com palavras cruéis. Vendo os 5 irmãos em suas peles de veado negro, parecendo 5 poderosos rishis, ele disse: embora os pandas agora se assemelhem a homens sábios prontos para um sacrifício, devem ser considerados agora indignos de realizar qualquer sorte de sacrifício. Dushashana então voltou-se para Draupadi: ó rei, Drupada não foi feliz ao obsequiar sua princesa aos Pandavas, que são homens impotentes. Ó Draupadi, que prazeres há de obter atendendo teus esposos na floresta? Seleciona um esposo melhor, um esposo entre os Kauravas, de maneira que essa calamidade não te acometes. Não percas mais tempo servindo os Pandavas. Bhima correu em direção a Dushashana como um leão himalaico flecha sobre um chacal. Verme corrupto e miserável, comprases-te unicamente de palavras proferidas por sujeitos pecaminosos. Vencestes hoje somente em razão
da habilidade de Shakuni, apesar do que ousas aprovar-se. Portanto, perfuraste nossos corações com palavras tão afiadas como setas, hei de transpassar teu coração na batalha, a fim de recordar tuas palavras deste dia. Então enviar-te-ei para a morada de Jamará, juntamente com teus seguidores. Abandonando todo o recato e a decência, do Shashna gargalhou e colocou-se a dançar meio aos escuros, cantando. Ai que medo, ai que medo. Bhima, com dificuldade, conteve-se, que lhe foi possível, fixando sua mente na retidão. Ele se dirigiu novamente ao desdenhoso do Shashna. Homem imundo, como te atreves a usar tais palavras ríspidas, havendo vencido por meios desonestos? Tem por certo que rasgarei teu peito e beberei teu sangue na batalha, ou jamais alcançarei as regiões de bem-aventurança. Minha ira se aplacará unicamente depois que eu haver matado todos os filhos de Dhritarashtra. Yudhishthira procedeu para a porta e, seguido aos seus irmãos e por Draupadi, regozijante, Duryodhana caminhou ao lado de Bhima, imitando seu modo imponente de andar, similar a um poderoso leão. Voltando seu rosto apenas parcialmente para Bhima, disse: Não pense que me venceste de alguma forma. Voltarei para matar tua pessoa e todos os que te seguem. Nenhum de nós se esquecerá do que aconteceu hoje. O Mahabharata, volume 1, capítulo 21, os Pandavas são exilados. Dhritarashtra prosseguia em silêncio. Bhishma, Vidura, Drona e Kripa, todos os quais derramavam lágrimas vendo os Pandavas partindo para o exílio, gritaram: Vergonha, vergonha! Eles olhavam impotentes para o rei cego. Antes de deixarem o salão, os Pandavas pararam diante do rei. Matarei Duryodhana e todos seus irmãos, Bhima falou. Ó rei, Arjuna matará Karna e Saradeva matará ao ímpio Shakuni. Minhas palavras serão honradas pelos deuses. Uma vez que eu haja derrubado Duryodhana no chão com minha massa, posicionarei meu pé sobre sua cabeça. As promessas de homens superiores não são palavras vazias. Arjuna adicionou: Vossa Majestade testemunhará tudo isso no 14º ano. Em obediência à direção de Bhima, ceifarei a vida de Karna, que é malicioso, cheio de inveja, imprudente na fala e vaidoso. Também entregarei à morte todos os reis que tolamente se coloquem diante de mim na batalha. Se o meu voto não for cumprido, que os Himalaias se movam ou que o sol se esfrie. Não fracassarei, isso se dará dentro de 14 anos, caso Duryodhana não devolva o nosso reino. Arjuna carregava consigo a certeza que Duryodhana jamais devolveria o seu reino. A guerra era inevitável. Todos os irmãos sabiam disso. Quando Arjuna encerrou suas palavras, Saradeva, suspirando como uma cobra e com seus olhos rubros, em exasperação, disse: Ó Shakuni, arruinaste a fama de tua linhagem. O que chamas de dados são, na verdade, flechas pontiagudas miradas para o teu coração. Se ainda tem algum a fazer nesta vida, então faças agora, porquanto certamente te matarei uma vez que volte da floresta. Nakula também jurou livrar da terra os seguidores de Duryodhana. Após assim prometer, os irmãos voltaram-se para Dhritarashtra. Yudhishthira disse: Peço vênia para retirar, meu rei. Despeço-me de todos vós, anciões escuros. Rever-vos-ei todos ante minha volta. Curvo-me perante vós e peço por vossos bendizeres. Os anciões estavam envergonhados demais para responder, motivo pelo qual apenas oraram pelo bem-estar dos Pandavas. Então, transcorrido um instante, Vidura manifestou-se. Tua mãe é venerável Kunti, é membro da família real e não deve ser forçada a ir para a floresta. Ela é delicada e idosa. Que essa aventurosa dama permaneça em minha casa enquanto estiverdes fora. Yudhishthira concordou. És nosso tio e és tão bom quanto nosso pai. Que seja segundo tuas palavras. Ó erudito, somos todos obedientes a ti, sem quaisquer dúvidas, és nosso guru mais respeitável. Por obséquio, comanda-nos do pertinente ao que mais devemos fazer. Ó Yudhishthira, melhor da dinastia Bharata, Vidura respondeu: Não te deixes entristecer por este curso dos eventos. Não há vergonha em ser derrotado por meios pecaminosos.
Vós 5 residirão com muita alegria na floresta, desfrutando da companhia um do outro, juntamente com a companhia da decorosa Drôpade. Já recebestes muitas instruções dos rishis e dos santos. Este exílio será mais uma oportunidade de receberem treinamento espiritual. O erudito Dômia e o divino Rishi Narada instruir-vos-ão enquanto vivem de maneira simples na floresta. Na verdade, beneficiar-vos-ão recolhendo-vos dos assuntos mundanos e da vida abastada. Vidura desejou-lhes felicidade, orou que retornasse sem dificuldades. Ele abençoou-os a obterem os deuses suas várias opulências, de Indra a vitória, de Jamaraja a paciência, de Kuvera a generosidade, de Varuna o autocontrole, de Vayu a força, da terra a tolerância, do sol a energia. Por fim, Vidura diz: parte, pois, com a nossa permissão, filho de Kunti. Ninguém jamais poderá causar-te de haveres agido pecaminosamente. Todos vós ide-vos contentes. Yudhishthira rendeu graças a seu tio por suas bênçãos e curvou-se perante ele Bhishma e Drona. Cada um de seus irmãos em seguida ofereceu seus respeitos aos Kurus mais velhos, os quais por sua vez abençoaram-nos. Eles então caminharam para fora do salão antes de seguir seus esposos. Drôpade foi até Kunti e pediu-lhe permissão para partir. Quando adentrou os aposentos no interior do palácio, todas as mulheres choravam sonoramente. Estavam todas se afogando em aflição por verem a princesa de Panchala prestes a mudar-se para a floresta. Drôpade saudou e abraçou cada uma delas de acordo com sua posição. Ela curvou-se perante Kunti, que levantou os braços. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 21, os Pandavas são exilados. Antes de seguir seus esposos, Drôpade foi até Kunti e pediu-lhe permissão para partir. Quando adentrou os aposentos no interior do palácio, todas as mulheres choraram sonoramente. Estavam todas se afogando em aflição por verem a princesa de Panchala prestes a mudar-se para a floresta. Drôpade saudou e abraçou cada uma delas de acordo com a sua posição. Ela curvou-se perante Kunti, que a levantou e abraçou. Com lágrimas em seus olhos, Kunti diz: ó criança, ó minha filha, não te lamentes por essa grande calamidade. O coração de uma boa mulher jamais se abala com a inevitável influência do destino. Como conhecedora de todos os teus deveres, deves seguir teus esposos com o coração feliz e continuar a prestar-lhes serviço. És casta, educada e talentosa em virtude do que és uma joia a adornar esta tradicional linhagem Kuru. Trata-se de uma grande sorte dos Kurus, estes não haverem sido queimados por tua ira. A Imaculada, vai-se agora em paz, certa das bênçãos de minhas orações, protegida por tua própria retidão, logo se tornará fortunosa. A voz de Kunti estava embargada, ela jamais se separara de seus filhos antes. Como poderia suportar 13 anos distante deles, em meio a um choro soluçado, pediu a Drôpade: minha querida, cuida especialmente de Saradeva, aquele rapaz amável, tem um lugar especial em seu coração. Assim farei, Drôpade respondeu, e ainda com cabelos desadelhados e trajando apenas um único tecido manchado de sangue, deixou em lágrimas as acomodações do interior do palácio. Kunti a seguiu. A rainha viu seus filhos privados de suas vestimentas reais e trajando peles de veado. Eles estavam rodeados por inimigos regozijantes e amigos apiedados. Tomara de afeição materna, Kunti os abraçou e disse com dificuldade: sois todos homens virtuosos, de boa conduta, sois devotados ao Senhor e sempre se ocupam a serviço de vossos superiores. Como é possível, portanto, que essa calamidade recai sobre vós? Não consigo determinar o pecado que caiu sobre vós. Por certo, é decorrente de haverdes nascido em meu ventre, vós agora estardes vivendo
este revés, nada obstante vossas numerosas qualidades excepcionais. Kunti lamentou sonoramente por seus filhos. Como sobreviveriam na selva? Ela concluiu que Madre fora a esposa mais afortunada, visto que já lograra sua liberação. Certamente havia previsto esse terrível desastre. Daí haver entrado a pira funerária de Pando, aliviada. Se Kunti soubesse tal evento se faria que tal evento se faria existir, jamais haveria deixado as montanhas e levado seus filhos para Hastinapura. Ó grande Criador, Kunti gritou em seu prantear de angústia, esquecestes de decretar minha morte? Somente esta pode ser a razão para eu ainda viver, malgrado perante tão imensa tragédia. Ó filhos, obtivos após muitíssima dificuldade, como é possível vos deixar agora? Acompanhar-vos-ei para a floresta. Unindo as palmas de suas mãos, orou alto para Krishna, onde estás vós, ó Krishna, ó vós que habitais em Dwarka? Por que não me salvais, bem como meus filhos, os melhores dos homens, aqueles que são sábios? Dizem que sempre protegeis aqueles que pensam em vós. Por que tal afirmação agora se revela falsa? Kunti, então, censurou os curos mais velhos, que eram capazes de testemunhar sem protesto seus honrados filhos serem exilados. Chorando, dirigiu a palavra a Saradeva: ó filho, não deves ir, permanece aqui e granjeia o fruto da virtude de servir a sua mãe, deixa teus piedosos irmãos cumprirem o voto. Os pandas afligiram-se vendo a sua mãe a sofrer. Eles consolaram no máximo que puderam, então despediram-se e se foram. Vidura gentilmente pegou a mão de Kunti e a conduziu para sua casa. Gandhari e as outras mulheres da realeza também choraram, cobrindo a face com suas mãos de lótus. Com dificuldade, os irmãos cruzaram as amontoadas ruas de Hastinapura. A nova de seu exílio se disseminara rapidamente em virtude que as ruas estavam repletas de cidadãos pesarosos, conduzidos por Daumya, deixaram a cidade e o povo que amavam, incapazes de dizer uma única palavra. O Mahabharata, volume 1, capítulo 22, adentrando a floresta. Uma vez que os pandas se fizeram ausentes, Dhritarashtra foi vitimado por grande ansiedade. Pensando nos perigos que aguardavam seus filhos, não lhe existia paz mental. Refletiu tristemente em seu quarto por algum tempo após o que chamou por Vidura. Quando seu irmão chegou, o rei perguntou timidamente: gostaria de ouvir como Destira e seus irmãos deixaram a cidade, como Draupadi procedeu, o que o elevado Daumya está fazendo conforme deixavam a cidade. Vidura respondeu: Destira caminhou com a sua face coberta por um tecido, Bhima olhava para seus braços colossais e Arjuna chutava areia enquanto andava. Saradeva cobriu seu rosto com poeira, Nakula cobriu seu corpo com cinzas. A Draupadi de olhos de lótus seguia-os com sua face banhada em lágrimas e com seu cabelo em desalinho. Daumya caminhava atrás deles, segurando grama kusha e proferindo mantras medonhos do Samaveda referentes a Jamraj. Intrigado por essa descrição, Dhritarashtra perguntou ainda: ó Vidura, qual o significado de tudo isso? Conquanto os filhos de Vossa Majestade o hajam perseguido e privado de seu reino através de meios desonrados, o sábio Dharmaraj não se desviou do caminho da retidão. Assim ele cobriu sua face, pensando: eu talvez incinere cidadãos inocentes, olhando para eles com olhos amedrontadores devido à ira. Bhima deixou a cidade, caminhando com imponência e repetidamente esticando seus braços conforme pensava em como ninguém podia equiparar-se a ele em força. Ele deseja afrontar seus inimigos com golpes dignos de seus braços. Arjuna, cuja ambidestria com arco e flechas é notória, levantava incontáveis grãos de areia a fim de simbolizar como estes as incontáveis flechas que faria chover na batalha. Saradeva cobriu seu rosto de poeira, pensando: ninguém deve me reconhecer nesse momento calamitoso. Nakula, ele cuja beleza irrivalizável, cobriu-se de cinzas, pensando: não devo roubar o coração das mulheres enquanto caminho, exposto ao longo das vias públicas.
Ouvindo acerca da beligerância de Bhima e Arjuna, o rei ficou ainda mais temente. O que seria de Duryodhana e seus irmãos agora? Dhritarashtra ouvia com crescente ansiedade conforme Vidura prosseguia com sua descrição. A casta Draupadi, vestindo uma única tira de pano e com seu cabelo desgrenhado devido ao toque da mão de Dushashana, caminhava dizendo: as esposas daqueles que me reduziram a esta condição, transcorrido 12 anos, haverão de lamentar como lamento agora. Sem os seus esposos e filhos entrarão à cidade por esta estrada após haverem oferecido no rio oblações de água aos seus parentes mortos. O Dhritarashtra, o douto e autocontrolado Dômia, segurando as folhas de grama cuxa, apontadas para o sul, recitava o Samaveda com o pensamento: quando todos os Kauravas estiverem mortos, seus sacerdotes entoarão estes mesmos mantras. Vidura contou ao rei como os cidadãos de Hastinapura estavam condenando os líderes curos e gemendo de tristeza. Enquanto os irmãos partiam, todos viram muitos maus presságios. Raios cortavam o céu sem nuvens, a terra tremeu, o sol foi eclipsado, meteoros caíram, chacais ladraram, e todas as direções, urubus e corvos citaram pousados nos templos dos deuses. Todos esses sinais agouram a destruição de nossa dinastia, ó rei. Tudo isso é mero resultado dos desejos malignos de Vossa Majestade. Bom, Vidura encarava Dhritarashtra, que sentado apertava suas mãos em ansiedade. Dhritarashtra nada disse. Nesse exato momento, o grande Rishi Narada apareceu repetidamente, rodeado por outros poderosos sábios. Ele colocou-se diante de Dhritarashtra e disse em uma voz grave: após o escoar de 14 anos, Bhima e Arjuna, devido à ofensa de Duryodhana, destruirão os Kauravas. Depois de assim dizer, Narada subiu em direção aos céus com os outros rishis e desapareceu. Todos os curos foram tomados de medo. O verbo de Narada jamais se ouvira revelar falso. Entendendo a inevitabilidade da guerra, Duryodhana, Karna, Shakuni aproximaram-se de Drona e ofereceram-lhe o comando do exército. Drona disse: os Brahmanas dizem que os Pandavas são de origem divina e não podem ser mortos. Por temor a esses heróis, entretanto, buscastes por meu refúgio, que não posso negar, o destino é supremo. Farei tudo dentro do meu alcance para proteger-vos, muito embora os Pandavas tenham aliança de Drupada, cujo filho nasceu para matar-me. Destarte também estou prestes a morrer, ó Kuros, desfrutai enquanto podeis, façam sacrifício e deem caridade abertamente. Passados 14 anos, grande desgraça nos assolará. Mahabharata, volume 1, capítulo 22, Adentrando a Floresta. Dhritarashtra ouvia as palavras de Drona. O velho rei via-se cada vez mais ansioso, à proporção que pensava na injustiça pela qual era responsável. Agora seu filho tinha tudo o que queria, mas por quanto tempo isso duraria? Uma inimizade com os Pandavas seria algo perigoso até mesmo para os deuses. Os pensamentos de Dhritarashtra reportaram ao dia que Duryodhana nascera. Por que naquele dia não ouviu o conselho de Vidura? Mesmo então, sua afeição por seu filho superou todo o discernimento de sua pessoa. Agora estava prestes a encontrar-se com as consequências de sua fraqueza sentimental. O rei chamou por Sanjaya, seu secretário, quem, não obstante quadrigário e Shudra por nascimento, era discípulo de Vyasadeva e seu amigo pessoal. Sanjaya era frequentemente bem-sucedido em consolar Dhritarashtra com sua sabedoria. Quando chegou, viu o rei sentado e cabisbaixo, suspirando repetidas vezes. Com um sorriso irônico, o quadrigário disse: ó rei, vossa majestade obteve para si toda a terra, bem como suas riquezas. Por que então vossa majestade se angustia? Dhritarashtra balançou a cabeça. Quem não se angustiaria sabendo que terá que defrontar em batalha os Pandavas, os melhores dos guerreiros? Sanjaya dirigiu-lhe a palavra francamente: isto, ó rei, deve-se aos erros de Vossa Majestade. Foi Vossa Majestade quem criou a hostilidade que devastará o mundo, embora Bhishma, Drona e Vidura condenem o comportamento de Duryodhana, o manipulador.
filho de Vossa Majestade, ordenou que a amável e virtuosa Draupadi fosse arrastada para o salão da Assembleia para ser cruelmente insultada. Porque Vossa Majestade não o deteve, é certo que os deuses privam de bom juízo o homem a quem destinam a derrota e o desvalimento. Ele vê tudo estranhamente. Quando a destruição lhe estará próxima, sua mente se polui com o pecado, o que faz com que o mal lhe pareça um bem. Aquilo que é impróprio parece apropriado, enquanto o que é próprio parece o contrário. Sentado sozinho com seu secretário, Dhritarashtra ouviu pesaroso suas palavras, as quais ele sabia serem morais e verazes. O rei tinha suas mãos sobre a cabeça, conforme Sanjaya continuava, por arrastrarem a casta e ascética Panchali para o salão, os depravados Kauravas convidaram sua completa ruína. Quem mais, tirante Duryodhana e seus perversos aliados, poderia haver abusado tão terrivelmente a filha de Drupada, filha esta de nascimento divino, arrastando-o para o salão quando, em seu período menstrual e coberta de sangue, lá deparou-se com seus maridos despojados de sua riqueza, de seu reino, até mesmo suas vestes, e forçados a serem escravos. Presos pelas cordas da probidade, viram-se impossibilitados de exibir sua bravura. Contudo, ao rei chegará o momento em que testemunharemos o seu poder. Ó Sanjaya, Dhritarashtra respondeu titubeante, os olhares aflitivos de Draupadi podem devorar o mundo inteiro. Que chance há de algum dos meus filhos sobreviver? Todas as mulheres curos, encabeçadas por Gandhari, gritaram e prantearam assustadoramente quando Dushashana agarrou Draupadi. Mesmo agora elas continuam a chorar juntamente com minhas súditas. Em revolta contra a humilhação de Draupadi, os brahmanas recusaram-se a realizar o seu sacrifício de fogo. Vemos agora os pavorosos por todo o reino, que nos faz acreditar que nosso fim está próximo. Isso certamente decorre da influência do onipotente destino. Após assim falar, por algum tempo o rei dispensou Sanjaya e permaneceu sentado em sua câmara ao longo da noite, com o jogo de dados se repetindo vezes e mais vezes no palco de sua mente. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 22, Adentrando a Floresta. Bom, os Pândavas deixaram Hastinapura pelo portão setentrional, acompanhando por um grande número de criados. Conforme deixavam a cidade, as multidões testemunhavam o evento lamentável e criticavam abertamente os anciões curos. Quando este infando Duryodhana assumir este reinado, estaremos todos perdidos, nossas riquezas, parentes, lares e até nós mesmos estaremos acabados. Governados por este homem pecaminoso, cruel e avarento, auxiliado exclusivamente por outros homens pecaminosos, estamos condenados. Que felícia podemos auferir? Melhor seguirmos esses heróis decorosos para a floresta. Alguns cidadãos foram até o Distira. Por onde Vossa Majestade irá, deixando-nos para trás? Agonia-nos a derrota de Vossa Majestade por meios pérfidos. Leve-nos com Vossa Majestade. Não temos desejo de nos depararmos com a destruição em consequência de vivermos no reino de um rei pecaminoso. Através de semelhante companhia, seremos poluídos por pecado. Em sua companhia, em contraste, seremos elevados ao nível mais alto de retidão. Yudhishthira uniu as palmas de suas mãos e respondeu: somos deveras fortunosos, visto que o povo, com os brahmanas à sua frente, atribuiu-nos méritos que não merecemos. Eu, juntamente com todos os meus irmãos, peço-vos, pelo amor que nutris por nós, que não façais algo. O rei, acompanhado por vossa avô Bhishma, pelo sapiente Vidura, por nossa mãe Kunti e por nossos amigos, encontra-se aqui em Hastinapura. Por favor, permanecer aqui e desejai-lhes o bem. Unicamente isso me satisfará. Os cidadãos choraram em grande desolação, infelizes voltaram relutantes para a cidade com seus pensamentos unicamente nos Pândavas. Depois que os cidadãos partiram, os Pandas subiram em suas quadrigas e rumaram para o norte. No crepúsculo, chegaram às margens do Ganges e encontraram a grande figueira de Bengala, conhecido como Pramana.
Eles decidiram passar a noite ali em virtude do que apearam suas quadrigas e se banharam no Ganges. Quando a noite caiu, os muitos brahmanas que acompanhavam os irmãos acenderam seus fogos sagrados, os quais tingiram de laranja parte da escuridão da noite. Aqueles santos rishis, sentados em torno do fogo e a cantarem os mantras védicos melodiosamente, tranquilizaram o coração dos Pandavas, rodeados por aquelas almas autorrealizadas. O Yudhishthira e seus irmãos novamente reluziam como personalidades celestiais no paraíso. Pela manhã, os irmãos se prepararam para adentrar a floresta, sentaram-se diante do fogo sagrado e ofereceram orações aos deuses de modo a invocar a auspiciosidade. Em seguida, pediram aos brahmanas que os abençoassem e dessem-lhe permissão para partir. O Yudhishthira falou pesarosamente: fomos privados de nosso reino, de nossas riquezas, de tudo mais que possuímos. Ó melhores entre os homens, não vos poderemos manter como é nossa obrigação. Na floresta teremos que subsistir de frutas e raízes silvestres. A floresta também é repleta de serpentes e bestas perigosas. Diante disso, por obséquio, pedimos que retorneis para Hastinapura. O sofrimento dos brahmanas por o sofrimento dos brahmanas pôde arrasar até mesmo os deuses. Que dizer de nós? Não desejo ser a causa de vossas privações, ó santos. O líder dos brahmanas, Shaunaka, respondeu ao rei: iremos com vossa majestade. Não precisa vossa majestade preocupar-se em relação à nossa sobrevivência. Buscaremos pessoalmente nosso alimento, nos deleitaremos com a vida ascética. Mediante nossas orações e meditações, beneficiar-vos-emos e manter-vos-emos entretidos com nossas recitações das escrituras sagradas. Inexiste-me quaisquer dúvida que assim se dará, respondeu Yudhishthira. Sempre me apraz a companhia dos brahmas, agora todavia encontro-me desvalido. Meus irmãos estão em agonia por minha causa e considero-me reprovável. Como neste agora, serei capaz de presenciar vossas pessoas que não merecem sofrer subsistirem de alimentos obtidos por seu próprio esforço? Ai de mim, malditos sejam os viciosos filhos de Dhritarashtra. Yudhishthira sentou-se e chorou com o seu rosto enterrado entre as mãos. Indraprastha mantivera dezenas de milhares de brahmanas, agora não lhe era possível providenciar comida sequer para alguns poucos. Vendo o rei sentindo-se tão abjeto, Shaunaka o consolou, falando com base nos Vedas: um milhar de motivos para aflição e um milhar de motivos para o medo assolam o ignorante dia após dia, mas jamais assolam aqueles possuidores de sabedoria. Ó rei, homens sapientes como vossa majestade jamais se iludem. Vossa majestade nunca se desorientará por reveses. Haja vista ser vossa majestade completamente versado nas verdades eternas dos Vedas. Vossa majestade, nesse momento, deve subordinar a mente a essa sabedoria, ó Yudhishthira. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 22. Shaunaka explicou como a raiz do sofrimento é o apego à matéria. Uma pequena chama no interior oco de uma árvore consome toda a árvore até as suas raízes. Igualmente, um pequeno apego, caso nutrido, pode destruir um homem. Aquele que renunciou todo apego, muito embora viva no mundo, torna-se livre das paixões e do sofrimento que acarretam. Yudhishthira ouvia atentamente, alegrando-se com o conhecimento que tantas vezes já ouvira. Ele jamais se cansava de semelhantes ensinanças. Shaunaka disse-lhe que o desejo de riqueza e opulência, o qual nunca se reduz, é o maior inimigo do homem. A felicidade mais elevada decorre do contentamento, ao passo que o esforço por obter riquezas, famas e seguidores e a companhia dos amados causa condicionamento e, por fim, grande dor. Por conseguinte, ó rei, vossa majestade nada deve cobiçar, não deseja acumular riquezas nem mesmo para fins virtuosos. É melhor jamais haver tocado a lama do que se limpar da mesma após haver caído nela. Se vossa majestade anseia por virtude, livre-se, portanto, de todo desejo por riqueza. Yudhishthira intrigou-se. Ó Rishi, não desejo algo para mim, desejo apenas ter riqueza suficiente para manter os brahmanas. Que valor há na vida familiar se o homem não consegue amar e manter seus dependentes? Não é dever do chefe de família manter todos os seus membros familiares
quanto os brahmacharis e os renunciantes. Também cabe ao chefe de família receber convidados e viajantes. Tal proceder é anunciado como caminho para o mérito religioso. Qual é a tua opinião, ó Brahmane douto? Este mundo é repleto de contradições, Shaunaka respondeu. Aquilo que envergonha os bons e honestos agrada os degenerados. Movidos por ignorância e paixão, homens agem simplesmente para gratificar seus estômagos e órgãos sexuais. Quando os sentidos entram em contato com seus objetos, surge no coração o desejo de desfrutar de tais objetos. Cegos pelo desejo, os homens subordinam inteiramente os ditames dos sentidos, o que erroneamente acreditam ser a verdadeira felicidade. Shaunaka explicou que mesmo homens piedosos podem ser subjugados por desejos, quando na companhia do mundo e de seus objetos de desfrute. O Yudhishthira já fora bem-sucedido em sua vida familiar, logo sem apego ao desejo material, deveria concentrar-se em sua prática de yoga e austeridade a fim de lograr completo sucesso espiritual com seu poder espiritual. Poderia então apoiar os brahmanas. O Yudhishthira agradeceu Rishi por suas instruções, as quais ele disse que seguiria. Então, ainda desejoso de encontrar os meios pelos quais pudesse manter aqueles ascetas que desejaram acompanhá-lo para a floresta, o rei pediu aconselhamento a Daumya. Ó grande sábio, não me é provável abandonar os brahmanas, não me é possível abandonar os brahmanas, mas ao mesmo tempo não disponho de recursos para mantê-los. O que devo fazer? Dauma refletiu acerca da pergunta de Yudhishthira por alguns minutos e então respondeu. Muito tempo atrás, todas as criaturas afligiram-se devido à fome. Devido a isso, Surya piedou-se, elevando a água com os seus raios ao céu, permaneceu sobre a terra. Então a lua, com seu poder refrescante, converteu os vapores em nuvens. Em seguida choveu e, pela combinação de sol e chuva, variados elementos surgiram da terra. Assim, todos os seres, na verdade, são mantidos pelo Sol. Vossa Majestade deve refugiar-se no Deus do Sol, ó Rei. Assim, procedendo, Vossa Majestade conseguirá o que busca. Doma explicou Yudhishthira como todos os grandes reis do passado haviam prometido e liberado seus subordinados por meio dos seus votos e meditações ascéticas. O Pandava imediatamente os compreendeu. A fim de conseguir o necessário para manter os brahmanas, deveria adorar o Deus do Sol com um voto ascético. Ele de start perguntou ao sábio qual prática ele deveria adotar. Doma instruiu Yudhishthira cerca de 108 nomes do Sol, bem como acerca de orações védicas que deveria recitar. O Yudhishthira então adentrou ao Ganges, voltou-se para o Sol, ofereceu numerosas orações e adorou a deidade daquele globo magnífico. Ele não ingeriu nem comida nem água por muitos dias e controlou sua respiração através dos processos de pranayama yoga. Abdicando-se do sono, o rei louvou continuamente dentro das águas do Ganges, o Deus Sol. Transcorrido 3 dias, o luzente Deus do Sol apareceu perante o Yudhishthira e disse: Vossa Majestade satisfez-me com suas orações e austeridades, ó rei. Vossa Majestade receberá tudo o que deseja. Proverei Vossa Majestade de alimento para os 12 anos de exílio de Vossa Majestade na floresta. O Deus mimoseou Yudhishthira com um grande prato de cobre e o instruiu da seguinte forma: ó rei, quando Panchali cozinhar uma preparação, ela deve colocá-la nesse prato. Essa preparação, então, será inesgotável em quantidade até o momento que ela pessoalmente coma. Vossa Majestade, dessa maneira, pode alimentar a partir desse prato qualquer número de homens. O Deus, após assim dizer, ascendeu aos céus. Antes de desaparecer por completo, adicionou: Vossa Majestade reaverá o seu reino quando passados 14 anos. Yudhishthira saiu do rio com um prato e segurou os pés de Doma em gesto de adoração. Com grande felicidade, abraçou seus irmãos e em seguida entregou a Draupadi o prato místico. Ela imediatamente cozinhou e colocou o alimento no prato. Depois de oferecer o alimento ao Senhor com orações apropriadas, serviu aos brahmanas. Para o espanto e felicidade, viu que tão logo servia a partir do prato, o alimento era de imediato reposto magicamente. Foi apenas quando ela serviu a si mesma, após haver servido seus esposos, que ela viu o prato finalmente ficar vazio. Já nutridos, os panos abençoados por ritos auspiciosos e orações védicas, partiram para a floresta de Kamyaka, acompanhados por centenas de brahmanas. Mahabharata, volume 1, capítulo 23, Ansiedade, Dhritarashtra.
Ó Ajatashatru, eu disse ao rei o que lhe era bem fazejo, mas ele não interessou para por ouvir. Assim como a mulher infiel de um homem nobre jamais pode ser restituída na moral, o rei não se estabelecerá no caminho correto, em decorrência do que é claro, jamais se encontrará com alguma boa fortuna. Assim como a flor de lótus rejeita as gotas d'água que tentam se estabelecer sob as pétalas, meus conselhos não tiveram quaisquer efeitos sobre o rei. Ele rejeitou-me com palavras rudes. Os pandas consolaram Vidura e ele disse: Falarei agora o que, em minha opinião, haverá de ser propício ao vosso sucesso derradeiro. Deveis passar vossos dias pacientemente, deveis buscar por maneiras de ampliar sua força, realizai ascetismo e adorai os deuses, isso vos ajudará a oferir poder. Sempre falai a verdade, sede gentis para com vossos dependentes e seguidores, compartilhai vosso alimento com eles e em momento algum os assorbebeis. Semelhante conduta abrolha a prosperidade dos reis. O Dishira agradeceu Vidura por seu conselho, o qual lhe disse que seguiria. Então ouviu-se outra quadriga aproximar-se. Dessa vez era Sanjaya. O quadrigado Dhritarashtra curvou-se ante o Dishira e foi graciosamente recebido pelos Pandavas com boas-vindas. Uma vez confortavelmente sentado, explicou o Dishira o motivo de sua vinda. Havendo rechaçado Vidura com palavras cruéis, o rei agora se consome em arrependimento e pesar. Esta manhã, após entrar no salão de assembleia, desfaleceu ao chão. Ao recobrar seus sentidos, endereçou aos monarcas reunidos: Meu irmão Vidura é como o Deus da justiça de Amaraj. Lembrando-me dele, meu coração arde em angústia e aflição. Sanjaya continuou: Sua Majestade ordenou-me levar Vidura de volta para Hastinapura. Sua Majestade disse: Apressa-te, ó Sanjaya, e vê se o meu irmão, que eu exasperadamente enviei embora com palavras ríspidas, encontra-se vivente ou falecido. Ele jamais procedeu de modo errôneo em relação a mim, em qualquer dimensão, ao contrário, sofreu em minhas mãos. Traze-o aqui, sem tardar, antes que eu abandone minha vida. Sanjaya voltou-se para Vidura: Ó descendente Kuru, por favor, regressa à cidade e revive o rei. Esta é a ordem de Vossa Majestade. Muito embora parecesse deveras improvável que Dhritarashtra estivesse disposto a dar ouvidos aos seus bons conselhos, Vidura decidiu retornar. Ele amava seu irmão mais velho, ele sabia que Dhritarashtra era inteligente, malgrado seu comportamento tolo. Vidura sentia que, se pudesse estar perto do rei para oferecer-lhe aconselhamento, havia ao menos alguma chance de que ele retornasse ao seu discernimento. Após receber a permissão de Shira, Vidura regressou a Hastinapura e foi ver Dhritarashtra, que se regozijou com a presença do irmão. O rei disse: Ó virtuoso e impoluto, é-me uma grande fortuna ter-te de volta. Não fui capaz de dormir esta noite considerando que eu estava perdido. Vidura respondeu que perdoara o insulto de Dhritarashtra. Vossa Majestade é meu guru, é digno de todo meu respeito. Vim para cá rapidamente quando Sanjaya informou-me acerca do desejo de Vossa Majestade. Ó rei, é natural que qualquer homem de virtude sinta-se inclinado a ajudar aqueles que se encontram mortificados. Os filhos de Vossa Majestade, os filhos de Pandu são igualmente queridos a mim, contudo, visto que os Pandavas encontram-se em aflição no momento presente, minha compaixão flui mais em direção a eles. Com palavras apologéticas, os dois irmãos seguiram conversando por algum tempo, felizes por estarem unidos novamente. Mahabharata, volume 1, capítulo 23, Ansiedade de Dhritarashtra. Em Hastinapura, o pesar de Dhritarashtra crescia continuamente. Em busca de consolo, chamou por Vidura e disse: Ó Katwa, tua inteligência não é inferior àquela do grande Bhargava. És versado em todas as sutilezas do Dharma. Tens todos os Kurus em igual estima. Diz-me, pois, o que é melhor para mim e para eles, agora que os eventos tomaram esse curso? O que devemos fazer? Como podemos novamente conseguir a fé e o amor dos cidadãos? Especialmente, como podemos evitar a completa aniquilação de nossa dinastia? Vidura respondeu: Ó rei, religião, bem como desenvolvimento econômico e o gozo sensorial depende da virtude.
O sucesso de um reino também é dependente da virtude. Por conseguinte, ao melhor entre homens, Vossa Majestade deve zelar e amar tanto seus próprios filhos quanto os filhos de Pando. Vossa Majestade vindimou a virtude quando permitiu que os filhos de Vossa Majestade, encabeçados por Shakuni, jogassem partidas de dados contra o Destira. A única medida pela qual Vossa Majestade pode espiar essa má conduta é obter boa fama neste mundo, é devolver aos Pândavas seu reino. É apropriado, Vossa Majestade, satisfazer-se com o que é legitimamente seu, sem ambicionar os haveres alheios. Dhritarashtra se mexia-se inquieto em seu assento. Aquele não era o conselho que ele gostaria de ouvir. Ele estava mais interessado em saber como os Kauravas poderiam assegurar a manutenção de sua condição presente. O destino outorgara-lhes soberania sobre toda a terra. Agora precisavam fortalecer sua posição a fim de reinarem com sucesso. Em que ajudaria a ceder o reino aos seus mais poderosos inimigos, Dhritarashtra começou a enervar-se conforme Vidura prosseguia. Ó descendente de Bharata, eu disse a Vossa Majestade, certa feita, que abandonasse Duryodhana se Vossa Majestade me houvesse escutado em tal ocasião. Vossa Majestade não estaria contrito agora. Ainda há pouco, nada obstante, rejeite Duryodhana e traga o Destira de volta à posição de monarca. Deixe os filhos de Vossa Majestade e seus seguidores servirem os Pandavas. Ordene que Dushashana peça perdão publicamente a Draupadi, bem como a Bhima. Semelhante aviar será bom para todos e também evitará o desbarte do reino. Nesse momento, que outro poderia ser o meu conselho a Vossa Majestade? A ira de Dhritarashtra incendiou-se e parecia que Vidura sempre tomava partido dos Pandavas em detrimento dos interesses dele e dos seus filhos. Pegando em seu opulento cetro, disse: Ó Vidura, teu verbo sempre tem por intento agradar unicamente os Pandavas. E nunca a minha pessoa, eu não aprovo tuas palavras. Como esperas que abandone minha própria carne e meu próprio sangue em favor da carne e o sangue de outrem? Conquanto os Pandavas sejam tão bons quanto os meus filhos, Duryodhana originou-se do meu corpo. Pedes que eu deixe meu próprio corpo em favor de um corpo alheio? Embora eu tenha em tua pessoa em autoestima, hoje considero corrompidas as palavras que partem de tua boca. Devido a isso, rejeito-as. Tu podes ficar aqui ou ir embora como preferires. Não preciso mais de teu aconselhamento, independente de quão bem uma mulher em casta seja tratada, ela sempre deserta seu consorte. Dhritarashtra levantou-se de repente e saiu com imponência para os seus acomodações para o interior do palácio. Vidura balançou sua cabeça e disse desalegre: Esta linhagem está condenada. Ele decidiu seguir os Pandavas para a floresta e fez os preparativos para sua partida. Deixando para trás suas quadrigas e carregando apenas suas armas, os Pandavas começaram a viajar em direção oeste. Indo de floresta em floresta, eles passaram por Kurukshetra e cruzaram os rios de Yamuna, Drishtadwati e Sarasvati. Finalmente, às margens do Sarasvati, viram a grande floresta Kamyaka. Muitos ascetas encontravam-se às margens do rio, realizando seus sacrifícios e austeridades. Os Pandavas entraram em Kamyaka e construíram choupanas de telhado de sapê para lhes servissem de residência. Na companhia dos Brahmanas, começaram a devotar seu tempo a sacrifício e estudos escriturais. Uma noite, enquanto sentados diante do fogo sagrado, ouvindo os Brahmanas recitarem histórias védicas, os irmãos ouviram uma quadriga se aproximando. Eles colocaram-se de pé e avistaram Vidura, vindo ao seu encontro. Surpreso, Yudhishthira disse a Bhima: Por que Vidura estará aqui? Foi enviado para conduzir-nos a Hastinapura para um novo jogo de dados? O maléfico Shakuni deseja usurpar até mesmo nossas armas? Os Pandavas saíram da roda em torno do fogo e saudaram Vidura com todo o respeito. Eles convidaram-no a se sentar entre eles. E após indagar acerca do seu bem-estar, Yudhishthira ofereceu comida e bebida a Vidura e um local para repouso. No dia seguinte, Vidura relatou aos irmãos o que transcorrera em Hastinapura. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 23, Ansiedade de Dhritarashtra. Duryodhana, contudo, não se agradou do retorno de Vidura
Ele convocou Shakuni Karna do Shashana e disse: O ressabido Vidura está de volta aos limites do reino. Ele é sempre favorável aos Pandavas. Antes que ele se tente convencer o rei a trazer os Pandavas de volta, consideremos o que deve ser feito. Se eu novamente vir os Pandavas florescerem, não serei capaz de manter minha vida. Shakuni riu. Que bobagem estás dizendo, ó rei? Os pandas já se recolheram na floresta, onde quedarão pelos próximos 13 anos. Eles aceitaram a aposta e jamais desviarão de sua palavra. Mesmo se seu pai solicitar-lhes que regressem, eles se recusariam a fazê-lo até o término do exílio. De qualquer modo, não temos motivos para temer algo. Basta-nos fingir que concordamos com teu pai e aguardar por uma oportunidade de dominarmos mais uma vez. Dushashana aplaudiu as palavras de Shakuni. Gosto do teu conselho, tio. Karna olhou para Duryodhana, que ainda estava inquietado. Ó rei, todos nós aqui somos teus amigos e bem-querentes, sempre te apoiaremos contra os Pandavas. Não há nada que precises recear. Contudo, concordo com Shakuni, os irmãos não quebrarão seu voto. Caso retorne, entretanto, é-nos fácil encontrar algum meio para derrotá-los mais uma vez. Duryodhana deu as costas aos seus conselheiros. Ele olhou pela janela de treliça para os belos jardins palacianos. Ele respirava pesadamente e rangia os dentes. Como poderia ser feliz se os Pandavas ainda viviam? Karna disse: Sei o que estás pensando, ó governante dos homens. Compartilho teu sentimento de que devemos nos livrar dos Pandavas de uma vez por todas. O jogo dos dados não solucionou a questão, visto que os Pandavas ainda gozam de vida. O rosto de Karna deformou-se em ira ao lembrar-se de Arjuna, seu velho rival. Ele ansiava imensamente por confrontá-lo em batalha, e 13 anos era um tempo demasiado longo para guardar. Andando de um lado ao outro, tal como um leão enjaulado, Karna prosseguiu seu discurso com grande paixão. Eis minha honesta opinião, rei. Vistamos agora mesmo nossa armadura, empunhemos nossas armas, subamos em nossas quadrigas e rumemos com grande número de homens para a floresta. Encontraremos Pandavas e matá-lo-emos. Este é o momento oportuno, dado que estão privados de recursos e enfraquecidos pelo pesar. Eles não possuem qualquer poder ou influência, de modo que poderemos matá-los sem dificuldades. Todos se agitaram ante o forte verbo de Karna. Ele tinha solução. Sem qualquer hesitar, Duryodhana preparou uma grande força para acompanhá-lo e, com Karna e seus irmãos ao seu lado, lançou-se para a floresta. Em sua rota para deixar a cidade, entretanto, depararam-se com Vyasadeva. O sábio vira o plano de Duryodhana através de sua visão espiritual e ordenou Duryodhana que retornasse ao palácio. O príncipe sentiu aquilo como uma perseguição, mas não se atreveu a contestar a ordem do Rishi, temeroso do poder de sua imprecação. Vyasadeva, então, foi com Dhritarashtra, depois de apropriadamente recebido e adorado, ele disse: Ó sapientíssimo Dhritarashtra, solicito a vossa majestade o obséquio de ouvir com atenção enquanto digo o que é melhor para os curos. Em nada me agrada o fato de os pandas haverem sido exilados por meios pérfidos. Se vossa majestade não lhes devolver o reino, saiba vossa majestade que eles mesmos, após transcurso dos 13 anos, não haverão olvidado a animosidade deste soberano, a quem agora falo. Indubitavelmente hão de matar os Kauravas. Vyasadeva sentou-se em um assento elevado na Assembleia dos Kuros. Ele olhou para o rei, que estava rodeado por seus ministros e conselheiros. Todos eles ouviram respeitosamente conforme o sábio prosseguia: O filho tolo de Vossa Majestade agora deseja assassinar os Pandavas. Vossa Majestade o deve atalhar. Caso tente matar aqueles heróis na floresta, perderá sua própria vida. Ó descendente de Bharata, tamanha é a inveja de Duryodhana em relação aos Pandavas, que ao menos que Vossa Majestade interfira em seus coluios, o filho de Vossa Majestade causará o esfacelo da linhagem Kuru. Ó rei, continuou Vyasadeva, por que não enviar Duryodhana para a floresta a fim de servir os Pandavas? Ele destarte ficará fora de perigo, existe até a mesma possibilidade dos virtuosos pandas passarem a gostar dele, conquanto eu tenha dúvidas. A natureza que o homem adquire ao nascer acompanha por toda a sua vida, logo parece impresumível
que Duryodhana algum dia seja humilde diante dos Pandavas ou diante de qualquer outra pessoa. O sábio olhou ao redor da assembleia, o que pensavam Bhishma, Drona, Vidura, qual é a visão de Vossa Majestade? Ó rei, Vossa Majestade deve fazer o que é certo prontamente, ou a felicidade de Vossa Majestade findar-se-á. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 23, Ansiedade, Dhritarashtra. Dhritarashtra ergueu uma mão decorada por anéis reluzentes e colocou-a sobre sua fronte. Suspirando, respondeu: Ó ilustre, desde o princípio não me agradava o jogo de azar. Acho que o meu consentir foi algo forçado pelo irrefreável destino. Tampouco Bhishma, Drona, Vidura ou a rainha Gandhari agradaram-se do jogo de dados. Tenho por certo que o mesmo se deu pelo controle da potência desilusória do Senhor Maya. Eu já sabia disso à ocasião dos eventos, mas devido ao meu amor paternal, vi-me incapaz de abandonar o ínvido Duryodhana. Ó rei, é-me possível entender os sentimentos de Vossa Majestade. O filho é sempre o haver mais querido para um homem, porque, no entanto, Vossa Majestade não vê também os Pandavas como filhos de Vossa Majestade. Porque Vossa Majestade não se compadece deles que agora sofrem, endereço-me agora a Vossa Majestade como meu próprio filho e sinto igual amor por meus outros 2 filhos, Pando e Vidura. Vossa Majestade tem filhos em número de 101, ao passo que o Pando goza de apenas 5. Quando penso nos filhos de Pando, meu único pensamento é como ajudá-los. Ou melhor, entre homens, se Vossa Majestade deseja que todos os Kurus continuem vivos, ordene então que Duryodhana se reconcilie com os Pandavas. Dhritarashtra balançou lentamente sua cabeça, com sua brilhante coroa refletindo os raios do sol a entrarem pelas janelas. Ó sábio Rishi, tudo é precisamente como dizes, sei muito bem, como sabem todos esses reis. Já ouvi o mesmo conselho de Bhishma, Vidura e Drona, de algum modo, todavia, não consigo seguir semelhante conselho. Portanto, por favor, seja gracioso para com os Kurus e instrui meu perverso filho a adotar o caminho da retidão. Vyasadeva, capaz de ver o passado, o presente e o futuro, disse: em breve, o ínclito Rishi Maitreya visitar-vos-á, após haver visitado os Pandavas. Ele censurará os filhos de Vossa Majestade, tendo em vista o bem-estar dos Kurus. Ó rei, siga o meu conselho sem hesitação, de outro modo ele amaldiçoará o filho de Vossa Majestade. Vyasadeva, vendo assim aconselhado, pôs-se de pé e deixou a assembleia. Como Vyasadeva predissera, o rei Maitreya logo chegou. Como Vyasadeva predissera, o rei Maitreya, o Rishi, Maitreya, logo chegou. O asceta itinerante, que trazia consigo apenas um bordão e um pote d'água, foi recebido com todo respeito por Dhritarashtra e seus filhos. Eles adoraram-no com oferendas de árghya e outros ritos. Dhritarashtra então ofereceu-lhe na assembleia um assento incrustado de joias, uma vez que o sábio estava confortavelmente sentado. O rei indagou: ó insigne, tua viagem pela floresta foi prazerosa? Os reis, os heróis, os 5 irmãos Pandava, estão vivendo felizes fora da cidade? Eles passarão todos os 13 anos lá, como fraternidade entre os meus filhos e os meus sobrinhos está restabelecida? Maitreya olhou ao redor da assembleia. Em minha peregrinação, cheguei à floresta Kamyaka e encontrei com o Destira e seus irmãos agora que vivem rodeado de rishis, trajam peles de veado e têm o cabelo emaranhado e fosco. Ouvi os irmãos contarem os graves erros cometidos por Duryodhana e também ouvi sobre o terrível perigo que Vossa Majestade agora tem de afrontar em consequência de tais desacertos. Devido a isso, vim até aqui oferecer conselhos a Vossa Majestade. Minha afeição por Vossa Majestade é grande e sempre desejo o bem de Vossa Majestade. O sábio perguntou como era possível que o rei estivesse negligenciando qualquer medida para corrigir os atos malignos de Duryodhana. Como era possível que tanto Dhritarashtra quanto Bhishma lhe houvessem permitido criar tamanha inimizade para com os Pandavas? Vossa Majestade é soberana aqui, o Rishi disse solenemente. Vossa Majestade, em razão disso, tem permissão para punir quaisquer transgressores.
Não obstante, por que Vossa Majestade permitiu que atos nefandos fossem perpetuados na própria Assembleia de Vossa Majestade, ó Rei? Vossa Majestade tornou-se objeto da condenação dos sábios. Vossa Majestade não teme as consequências? O Mahabharata, volume 1, capítulo 23, Ansiedade de Dhritarashtra. Maitreya voltou-se para Duryodhana, que franzia a testa enquanto ouvia suas palavras. O sábio disse suavemente, ó herói de braços formidáveis, profiro palavras destinadas exclusivamente a teu bem-estar, bem como aqueles dos Kurus, dos Pandavas, e com efeito do mundo inteiro. Não te desavenhas com os Pandavas, que são tão poderosos quanto milhares de elefantes imponentes. Eles são virtuosos, possuidores de grande bravura. Sem ajudar-se de qualquer arma, Bhima matou 3 poderosos rakshasas, inimigos das personalidades celestiais, capazes de assumir qualquer forma que desejem. Ele matou esses 3, Hindimba, Baka, Kirmira, tão facilmente quanto um tigre mata um veadinho. Recordas como esse mesmo Bhima matou em duelo o invencível Jarasandha? Quem seria aparvalhado bastante para inimizar-se com semelhantes heróis, sobretudo considerando o fato de que tem Krishna, Drupada e os filhos de Drupada como seus aliados? Aceita meu conselho, querido filho, e congraça-te com eles. Não evites tão grande perigo para a tua vida. Duryodhana desviou do sábio seu olhar e nada respondeu. Ele expôs sua coxa e golpeou com a palma de sua mão sonoramente, após o que apontou seu queixo para o alto. Então, alongando suas pernas como se estivesse entediado, ficou riscando o chão com seus pés. Diante da impudência de Duryodhana, os olhos de Maitreya enrubesceram-lhe de ira. Ele tocou sua água sagrada e, segurando o cordão sagrado pendente de seu ombro, vociferou como um trovão. Ó insolente! Porquanto menoscabas meu verbo e não demonstra qualquer respeito ao meu aconselhar-te, farás a colheita do resultado muito em breve. Na grande guerra que decorrerá dos erros que perpetras, Bhima esmagará tua coxa com um golpe de tua massa. Dhritarashtra imediatamente se amedrontou. Ele tentou confrontar e agradar Maitreya com palavras gentis, pedindo-lhe que fosse misericordioso para com Duryodhana. Maitreya disse que se Duryodhana se conchavasse com os Pandavas, a maldição seria suspensa. Caso contrário, permaneceria sobre ele. Dhritarashtra sentiu-se um pouco aliviado, havendo conseguido contornar o maldizer de Maitreya. Ele então disse: ó Rishi, ouvimos acerca de como Bhima destruiu Hindimba, Baka, mas não Kirmira. Como foi? Bom, quem é esse demônio? Quão grande era sua força e como foi morto? Gostaríamos de saber tudo isso. Maitreya respondeu: não endereçarei mais a palavra a essa assembleia, uma vez que Duryodhana rejeitou minhas palavras. Vidura conhece bem a história de Kirmira. Após essas palavras, o sábio levantou-se e deixou a cidade. Depois que o sábio ofendido foi embora, Dhritarashtra pediu a Vidura que contasse a história. Vidura respondeu ao rei: ouvi de Yudhishthira essa história quando falei com ele na floresta. Havendo deixado Hastinapura, os pandas viajaram por 3 dias e 3 noites. Chegaram por fim à floresta Kamyaka. Enquanto andavam pela floresta durante as assombrosas horas da noite, encontraram um terrível Rakshasa de olhos flamejantes. Ele era tão alto quanto uma árvore, segurava uma tocha fulgurante. Com braços e pernas esticados, como os galhos de uma grande árvore sal, bloqueava o caminho dos Pandavas. Ele tinha 8 dentes afiados, protuberantes, de sua boca escancarada. Seus olhos eram da cor de cobre. Seus cabelos cor de fogo permaneciam eriçados e ele parecia um aglomerado de nuvens carregadas e adornadas por um prazeroso de grãos. Urrando como um trovão, disseminou a ilusão Rakshasa
e assim desorientou os sentidos dos Pândavas. A Assembleia ouvia, fascinada, a Vidura contar o ocorrido. Pássaros e outras criaturas desmaiavam por toda parte, simplesmente por ouvir os gritos horripilantes do demônio. Veados, búfalos, leopardos, ursos aterrorizados corriam por toda parte. A floresta parecia mover-se devido a todas as criaturas em fuga. Um violento vendaval se fez sentir e as nuvens de poeira redominharam. Assim como a tristeza é o maior inimigo dos 5 sentidos, aquele Rakshasa colocava-se em relação aos 5 Pandavas. O Mahabharata, volume 1, capítulo 23, Ansiedade Dhritarashtra. Após ouvir espiados os irmãos a certa distância, o Rakshasa, trajando a pele de um veado e portando armas, obstruiu seu caminho como se fosse a montanha Mainaka. Quando Draupadi viu a horrenda criatura, fechou os olhos e colocou-se entre seus esposos, como um rio agitado entre as 5 colinas. Dômia de pronto recitou mantras védicos, de sorte a neutralizar as ilusões do demônio. A ventania cessou e a poeira voltou ao solo. Ao ver seu poder alienado, Rakshasa abriu seus olhos em ira. Ele parecia a morte personificada. Yudhishthira dirigiu-se ao servo. Quem és tu? O que queres de nós? O Rakshasa respondeu. Sou Kirmira, o irmão de Baka, vivo confortavelmente nessa floresta inabitada. Devoro todo homem tolo e o bastante para vir aqui. Quem sois vós e que viestes aqui neste dia vos tornardes minha refeição? Somos os 5 filhos de Pandu, Yudhishthira respondeu. Fomos exiliados de nosso reino e desejamos viver nessa floresta que é dominada por tua pessoa. Quando a identidade deles foi revelada, o Rakshasa berrou em contentamento. Ah, que grande sorte o destino realizou neste dia. Meu desejo, muito nutrido, vagueava com a esperança de encontrar Bhima, o assassino de meu irmão. Ele agora apresenta-se diante de mim na calada da noite, quando o meu poder é maior e quando estou com fome. Disfarçado de Brahmana, esse sujeito Biltre matou o meu irmão e roubou nossa irmã. Vingá-lo-ei neste agora. Matá-lo-ei e oferecerei seu sangue à alma de Baka. Deste modo, ver-me-ei livre de minha dívida para com meu irmão. Devorarei Bhima e digeri-lo-ei da mesma forma que Agastya digeriu ao Asura Vatapy. O Yudhishthira reprovou o Rakshasa. Isso jamais se dará. O poderoso Bhima imediatamente desraigou uma enorme árvore e privou dos seus galhos, e no piscar de olhos, Arjuna encordoara seu arco e dispusera uma flecha apontada para o inimigo. Bhima, entretanto, deteve seu irmão e avançou sozinho para confrontar o demônio. Apertando a veste de sua cintura, vociferou um desafio. Fica aqui e luta. Armado como uma árvore, correu à direção dele. Assim como Indra lança seu raio, Bhima golpeou vigorosamente o topo da cabeça do Rakshasa. A árvore desfez-se em pedaços a despeito do que o demônio mostrou-se inabalado. Ele arremessou sua tocha em chamas contra Bhima, o qual voou em sua direção como um raio de luz. Bhima equivocou-se rapidamente, abaixando-se em seguida, apagou a tocha com o seu pé esquerdo. Rugindo terrivelmente, foi a vez do assustador Rakshasa desraigar uma grande árvore. Com a árvore em riste, correu em direção a Bhima como o de Amaraj segurando o seu cetro da morte. Os dois combatentes desraigavam árvores após árvore e atiravam uma contra o outro em seu conflito. A peleja assemelhava-se ao antigo confronto entre Vale e Sugriva. Em pouco tempo, uma grande área de floresta se encontrava descampada. O irado demônio então ergueu e atirou uma grande rocha contra Bhima, que segurou o penedo e atirou de volta. Kirmira correu em direção a Bhima com seus braços à frente, tal como Rahu adianta-se a fim de devorar o sol. Eles se atracaram e rolaram pelo chão como 2 búfalos enfurecidos engalfinhados em um combate mortal. A luta foi tempestuosa e perdurou por quase 1 hora. Vidura prosseguiu contando. Bhima, orgulhoso de sua força, estava consciente que Draupadi lhe assistia. Ele lembrou-se dos insultos de Duryodhana contra a princesa. Olhando para o demônio como se fosse o Kaurava, a ira de Bhima incendiou-se. Ele agarrou o Rakshasa tal como o elefante
ensandecido, agarra outro. Kirmira também agarrou o Pândava, mas Bhima o ergueu e atirou violentamente contra o chão. Ele então pegou o demônio pela cintura e colocou-se a sacudi-lo da mesma maneira que o vento atormenta as árvores. Mesmo quando era sacudido, o demônio conseguiu esticar seus braços e com toda a força agarrou o pescoço de Bhima. Mesmo com o demônio segurando-lhe com as mãos semelhantes a um torno de aço, Bhima repetidamente erguia e o golpeava contra o chão. O solo tremia, a floresta ecoava com o som do corpo de Kirmira sendo atirado ao chão. Ele urrava medonhamente como um clarim desafinado. Bhima o levantou ao solo e o rodopiou com imenso poder. Vendo que o Rakshasa desfalecera, Bhima jogou ao chão. Ele forçou seus joelhos contra o peito e o estrangulou com suas mãos poderosas enquanto o demônio estertorava. Bhima disse: verme pecaminoso, não precisas mais enxugar as lágrimas dos parentes de Baka e Hindimba, portanto, agora terás com eles. Deixando o corpo de Kirmira caído pelo solo, destituído de vestes ou ornamentos, Bhima reuniu-se com seus irmãos. Eles rodearam-no e exaltaram-no. Novamente deixando Draupadi no centro do seu grupo, adentraram mais a floresta. A Assembleia maravilhou-se, ouvindo essa história. Vidura concluiu assim: me contou Yudhishthira, quando eu estava passando pela floresta, vi pessoalmente o corpo do Rakshasa arrasado pela confrontação com Bhima. Dhritarashtra suspirou e nada disse, conforme o relato desenrolava-se sua ansiedade crescida, dado que Bhima prometera matar seus filhos. Quem ou o que poderia impedi-lo de cumprir essa promessa? O coração do rei queimava em medo e angústia. Agora para